A paz do Senhor, igreja. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer aos meus pastores por essa honra tão grande que o Senhor já havia comunicado no meu coração. 2 semanas atrás, o Espírito Santo usou uma profeta, uma jovem na nossa igreja, para falar que eu estaria pregando aqui no domingo. 2 semanas atrás, e como o pastor Edson País disse, o Senhor não tarda em cumprir as suas promessas. Então, glorificado seja o nome do Senhor. E como o pastor disse mais cedo, eu sou uma das líderes de rede na Juventude Unced. Eu tenho a honra de servir, nesse pastoreio, no auxílio direto, junto com os outros líderes de rede, ao pastor Pablo e à pastora Valéria. Eu quero louvar a Deus pela vida dos senhores, todo o cuidado que vocês têm tido comigo. Glória a Deus. Quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo 4. A partir do versículo 18. Êxodo capítulo 4, 18, diz assim a palavra de Deus. E Moisés partiu e voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, rogo-te, e voltar a meus irmãos que estão no Egito, e ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. E disse o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, pois estão mortos todos os homens que procuravam tirar-te a vida. E Moisés tomou sua esposa e seus filhos, e os colocou sobre um jumento, e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu vou endurecer o seu coração, para que ele não deixe o povo ir. E tu dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo: Deixa meu filho ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei teu filho e o teu primogênito. Versículo 28. E disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe ordenara. E Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que ele havia visto a sua aflição, então curvaram a sua cabeça e adoraram. Glória a Deus. Pode se assentar. Nesse momento que nós lemos aqui em Êxodo, a minha Bíblia tem por título: Moisés retorna ao Egito. Nós conhecemos muito bem a história de Moisés, como o Senhor o chama. E Êxodo capítulo 1 vai contar que o Senhor vê o povo de Israel oprimido pelos egípcios, e ouve o clamor deles, e levanta Moisés para que ele pudesse ser o libertador do seu povo. Moisés vê a sarça ardente, ele é chamado por Deus, mas ele foge, que foi quando ele fugiu para Midian, após ele ter matado um egípcio. E o Senhor dá essa palavra para ele, dizendo que já havia morrido os que procuravam matar, e que ele poderia voltar ao Egito para cumprir aquilo que o Senhor ordenou ele para fazer. Em nós continuamos nos capítulos e vemos grandes maravilhas que o Senhor fez, O Senhor tem as 10 pragas, e o povo de Israel passa por todo esse processo. E aí o Senhor, na última praga, Faraó amolece o coração, liberta o povo, e eles saem do Egito como o Senhor havia prometido. E aí o Senhor continua com o povo, dizendo, fazendo tudo aquilo no meio deles, para que eles vissem que eles tinham um Deus a quem eles podiam confiar. Então eles viram grandes sinais, prodígios e maravilhas no deserto, que eles permanecem por 40 anos. E Moisés, nesse momento, ele fala face a face com Deus, e ele tem experiências que nenhum homem outro teve. E é algo glorioso, Até a sua face, em alguns momentos, resplandecia. Tamanha era a glória de Deus que aquele homem tinha a oportunidade de conversar com o Senhor.
Em tudo isso, nós vemos na história que Moisés teve um auxiliar fiel, que até a nossa pastora pregou, né, no simpósio de pastores, sobre Josué. Então Josué estava em todo o processo, lado a lado com Moisés, e ele teve a oportunidade de servir um grande homem de Deus e fazer parte de um marco para o povo do Senhor. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, atentando justamente para Josué, essa oportunidade que ele teve. E como nós sabemos, Moisés não entra na terra prometida, ele a vê, mas ele não entra na terra prometida. E aí Josué, e eu fiquei pensando muito justamente sobre a perspectiva dele. Em um momento, por 40 anos, ele estava ali com Moisés, vivendo grandes maravilhas no Senhor, e agora ele se encontrava sozinho. Ele estava, o seu líder havia morrido, e eu imagino quão grande dor nós não sentiríamos no nosso coração, né? De nós termos, às vezes, passado por uma situação assim. Nós sabemos, perdemos o nosso amado bispo, então nós sabemos como às vezes é doído, né? A nossa alma sente quando nós perdemos. O Senhor leva, né, um grande homem de Deus. E Josué estava aqui nessa situação. E só que nós vemos aqui no livro de Josué, capítulo 1, que uma palavra do Senhor vem a Josué. Eu achei tão lindo que o Espírito Santo de Deus falou isso ao meu coração, que muitas vezes é justamente isso. O Senhor, Ele sabe o ponto que nós precisamos, Ele sabe as dores do nosso coração, as nossas dificuldades, e o Espírito Santo, Ele é preciso em entregar tudo aquilo que a gente precisa, a palavra que só Ele sabe que nós precisamos ouvir. E o Senhor fala a Josué, aqui diz a palavra de Deus: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te e vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar em direção ao poente do sol, e será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti, em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos teus antepassados que lhe daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Aqui o Espírito Santo falou comigo, e eu fiquei me lembrando de quantas vezes nós recebemos uma palavra, uma promessa de Deus, e nós recebemos aquilo com uma expectativa, mas às vezes na hora de nós nos movimentarmos de acordo com aquela palavra, a gente fica com tanto medo e pensa: Senhor, será que eu vou conseguir exercer o chamado que o Senhor me entregou? Será que eu vou conseguir atingir a expectativa? Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir, Senhor? E às vezes aquilo nos congela de tal forma, ou então não te congela, mas te faz ir devagar, em um ritmo onde o Espírito Santo gostaria que você fosse mais acelerado, mas o medo que aflige o seu coração não te deixa prosseguir. E aqui o Senhor me lembrou de uma experiência que eu tive ontem no simpósio de pastores. Nós estávamos em um ambiente muito maravilhoso e totalmente espiritual, o Espírito Santo falando comigo, e eu fechei os meus olhos e eu estava falando com Ele, e eu tive uma visão que o Espírito Santo pediu para eu contar aqui. Eu me vi em uma terra que era muito, muito grande, e eu via grama assim nela, uma grama muito verdinha, e tinha árvores muito altas, muito bonitas. E na parte onde eu estava havia uma terra bem fofinha assim, tinha sido arada, e linda, sabe, um momento muito lindo. E eu olhei aquilo e eu me vi ajoelhada, e à medida que eu estava ajoelhada naquela terra, eu colocava mudinhas de planta no solo.
E eu orava e colocava uma mudinha, andava para frente, tudo ajoelhada. Orava e colocava uma mudinha, orava e colocava uma mudinha. E quando eu vi, eu estava colocando muitas mudinhas de planta até o final. E aquilo foi muito rápido. E na hora eu não entendi muito bem. Eu fiquei orando sobre isso. Eu falei, Senhor, o que é isso? O que significa? Por que é uma muda de uma planta e ela era muito verdinha, muito saudável, muito linda? E por que não é uma semente? O que significa isso? E o Espírito Santo falou ao meu coração que essas mudas que o Senhor me deu essa visão são projetos, propósitos que o Senhor coloca no meu e no seu coração. Olha o tanto que isso é forte. À medida com que eu oro e eu coloco essa muda em uma terra fértil, ela irá crescer. E eu falei, Senhor, mas por que ainda? Eu não entendi ainda por que uma muda, por que não é uma semente onde eu planto? E Deus me falou que esses projetos e propósitos que o Senhor coloca no meu coração e no seu coração, eles vieram direto do trono de Deus. Então não é algo que surgiu assim do nada, você fez. O Senhor já estava gerando no próprio coração dele, Ele te entregou algo para você preparar para Ele. É como se, por exemplo, fosse o Fama Kids aqui na nossa igreja. E o Senhor me constrangeu com essa palavra, porque o Senhor falou para mim que justamente as crianças estão no coração do Senhor. E Ele, como se estivesse com esse projeto no coração dele, e o amor pelas almas, pelas vidas que iriam crescer para a glória dele. E Ele foi e entregou para os nossos pastores, entregou para a pastora Meire em específico, que tem liderado, e falou, minha filha, cuida. E a pastora vai e ora por aquele projeto, e ela planta em uma terra fértil, e aquilo cresce e hoje se tornou uma árvore frondosa. Mas eu falei, Espírito Santo, isso é tão interessante, como que funciona isso? Mas eu também fiquei refletindo, Senhor, se nós plantarmos essa mudinha, esse projeto que o Senhor nos der em um vaso como esse que está aqui, ele não vai crescer praticamente nada. Esse vaso irá impedir o crescimento dele. As raízes não vão ter espaço para crescer, não vão ter solo suficiente para puxar os nutrientes. Então eu percebi que eu não posso pegar um projeto que Deus me deu, colocou no meu coração, e colocar em um vaso pequeno, ou um vaso mesmo que seja grande. Eu não posso colocar em um vaso. O que é o vaso? São as limitações do meu coração. É o medo que eu sinto, é o desânimo que eu tenho. E não é que você não crê. Se você não tivesse fé naquilo que Deus te prometeu, essa muda morreria. Seria uma terra infértil. Não estou falando que você não crê, que eu não creio. Eu estou falando que às vezes nós colocamos no lugar errado. E o Espírito Santo de Deus disse para mim para que nós devemos orar. À medida com que nós oramos, é a terra fértil com que nós colocamos essa muda, e ela irá crescer. Então quando o Senhor te entregar uma palavra, e não se engane, eu estou pela misericórdia do Senhor aqui, e hoje eu estar aqui é uma palavra que o Senhor me deu, como eu contei no início. Não limite o agir de Deus. Não permita que os seus sentimentos, as suas emoções, o seu medo venha a te limitar a tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. E Josué fez justamente isso. Ele recebeu uma palavra, teve convicção daquilo e ele agiu. E é justamente isso que nós devemos fazer, nós devemos agir. E aqui no versículo 10 fala, então, logo o seguinte, então Josué ordenou aos oficiais do povo dizendo, passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo dizendo, preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre este Jordão, para entrares na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuí-la. Eu imagino justamente que Josué fez isso. Ele recebeu a palavra, e a palavra de Deus fala, então Josué. Então ele foi rápido, ele já disse, já fez o que o Senhor havia ordenado, o que ele já havia sido instruído através do homem de Deus, e ele tomou posse daquela palavra e agiu de acordo com aquilo. E o Senhor falou comigo, não adianta nós termos uma palavra se a gente não age de acordo com ela. Ela irá morrer no seu coração.
E como nós sabemos, o cemitério está cheio de pessoas com sonhos, mas o Espírito Santo de Deus tem para nós realizadores de promessas. Eu faço a minha parte e o Senhor vai fazer a dele, porque Ele é fiel para cumprir, e o nome do Senhor será glorificado. Não só Ele, o Senhor também me lembrou de Noé, em Hebreus 11, 7, se a mídia puder colocar para nós. Somente um versículo diz sobre Noé, 11, versículo 7. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, para a qual condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meu irmão, se mova pela fé. Quando o Espírito Santo fala algo ao seu coração, ontem eu achei interessante, o Elvando disse, enquanto ele pregava, ele disse: eu acredito mais nas coisas que eu vejo de olhos fechados quando estou orando, do que nas coisas que eu vejo quando estou de olhos abertos, vivendo o meu dia. E quantas vezes isso não acontece, o Senhor fala conosco, algo no secreto, e você fala: meu Deus, que revelação poderosa, obrigado Espírito Santo. Mas à medida com que você sai do seu quarto, o inimigo tenta de todas as maneiras roubar essa palavra que o Senhor te entregou. Mas em nome de Jesus, hoje o Senhor está nos alistando por esse exército de coragem, de ousadia e de temor à palavra do Senhor. Deus não quer que nós sejamos covardes. E essa palavra confrontou muito a mim, porque justamente à medida com que o Senhor nos chama, nós somos confrontados. E é para que a glória dele seja vista. Se fosse por causa dos meus benefícios estar aqui, o nome do Senhor não seria glorificado. Mas já que não tem nada que me recomende estar aqui nesse altar, o Espírito Santo tem toda a honra e toda a glória para ele. E talvez você esteja pensando: Isabela, mas eu acho que eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo, porque o que ele está me pedindo é muito difícil de eu fazer. Vai ser um desafio muito grande, eu não vou conseguir, eu estou fugindo. Quem nunca fez isso sem querer? Parece que você nem percebe, o Espírito Santo fala com você assim: opa, vou por ali, não é comigo não. Mas o Senhor, Ele encontrou um jeito de me confrontar, e está fazendo isso conosco hoje. O Senhor está dizendo: não fuja da minha presença, não fuja daquilo que eu te entregar. O Espírito Santo, Ele é o nosso melhor amigo. E teve um dia que o Senhor me fez entender o valor da amizade dele. Ele disse: Isabela, sabe aquela amiga sua, uma amiga minha aqui da igreja? Eu falei: sei, Senhor. Ele falou assim: você não deseja para ela o melhor dessa terra? Eu falei: sim, eu desejo. Ele disse: você não deseja que ela se case com um homem abençoado, que ela realize seus projetos e que ela esteja sempre na minha presença? E eu já me emocionei, eu falei: Senhor, eu desejo tudo isso para ela. O Espírito Santo de Deus falou assim: eu sou exatamente assim com você. Eu sou zeloso. O Senhor é zeloso conosco. Você entende o valor disso? Do Espírito Santo ser o seu melhor amigo, aquele que vai te ajudar a ser o seu alívio diante dos desafios. Porque eu vejo que às vezes nós não conseguimos prosseguir diante dos projetos e propósitos que o Senhor colocou no nosso coração, porque a gente pensa que vai ficar sozinho. Mas aí quando a gente mais precisa, o Senhor nos dá uma palavra e diz: eu sou contigo, tem de bom ânimo. E não adianta fugir do Senhor, não adianta fugir do Espírito Santo. Uma hora Ele vai falar com você. E o Senhor me lembrou do Salmo 139, que sempre falou muito comigo. No versículo 7 diz: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Meu irmão, o Senhor te vê até quando você pensa que está sozinha. A palavra de Deus diz que para o Senhor as trevas são como o dia. Não vai ter absolutamente nada que te separa do amor de Deus. Não vai ter absolutamente nada que você faça, que você diga, que o Espírito Santo não vai te ver.
Às vezes a presença de Deus é tão confrontante, às vezes para mim, na maneira como eu vejo Ele me olhar. É como se eu percebesse o Espírito Santo a todo momento está olhando assim para mim. E eu confesso que muitas vezes eu me senti constrangida com o olhar de Deus, porque é como se o Senhor não falasse nada, mas dissesse tudo quando Ele me olha com os olhos de tanto amor e tanta graça. Eu penso, meu Deus, não tem como eu fugir. O amor do Senhor nos persegue continuamente, e graças a Deus por isso, porque às vezes não é porque nós queremos fugir de Deus. Eu tenho certeza que você está aí no seu lugar e você ama o Espírito Santo. Nós somos dependentes de Deus. Não é que nós não cremos nele, não desejamos a tua presença, mas eu acho que às vezes o medo de falhar é tão grande que você fica assim, constrangido, e você quer fugir. Mas não é falta de amor, não é falta de temor, é o seu medo muito grande. E muitas vezes eu me vi assim, muitas vezes, e o Senhor, por incrível que pareça, Ele não me corrigiu, não brigou comigo, como acho que eu faria na minha humanidade. Já pensou se uma pessoa está fugindo de você? Você está querendo falar com ela e a pessoa não te olha, e você fica assim, meu Deus do céu. Eu ficaria triste, chateada. Mas o Senhor todas as vezes só olhava para mim, e o amor dele, puro e precioso, me confrontava de maneiras como o homem nunca poderia fazer. Já teve vezes de eu estar aqui na igreja, eu já até compartilhei com os meus discípulos isso algumas vezes, que teve uma vez específica que eu estava passando por problemas que todo mundo passa, e eu estava assim, um pouco triste. E a gente estava aqui na EBD, e o meu pastor, o pastor Abinari, estava sentado, e eu olhei assim, sabe quando? Eu estava na minha, estava tudo bem, mas estava na minha. Só que sabe quando você está assim e você não consegue se resolver? É só Deus mesmo, que para você ficar feliz de novo, você ficar jubilante, você sabe que o Senhor precisa fazer alguma coisa na sua vida. E o pastor Abinair veio vindo assim, ele não disse uma palavra, mas a unção do Espírito Santo sobre a vida dele foi tão grande que eu olhei para ele e eu comecei a chorar imediatamente. E o Espírito Santo me abraçou como um pai abraça uma filha, e eu falei, Senhor, glória a Deus, porque eu não estava nem conseguindo chorar nada, mas eu olhei para o pai espiritual que Deus me deu, e o Senhor disse para mim, eu estou contigo. Eu estou contigo. E não foi só uma vez que Deus me deu essa experiência, ou com o pastor Pablo, foram diversas vezes. E a melhor coisa da minha e da sua vida é nós sermos totalmente dependentes do Espírito Santo. Confesse para Ele aí no seu lugar, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para subir nesse altar, para caminhar. Eu dependo do Senhor para levantar da minha cama. Eu dependo do Senhor para passar um café na minha casa, lavar uma vasilha. Isso não é motivo de constrangimento. Não tem que ser forte diante do Espírito Santo de Deus, porque eu te garanto que os maiores momentos de fraqueza é quando você vai ter um abraço, um colo, para Ele te carregar. E o Senhor vai ser o seu auxílio em tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Não é porque eu passei por esses momentos que o Senhor falou para mim, ah, tá bom, Isabela, eu sei que é difícil para você, então eu vou chamar outro no seu lugar. O Senhor colocou um pavor no meu coração dele fazer isso. Eu oro, Senhor, eu sei que eu sou difícil, mas não chama outra, essa sou eu mesma. Trabalha em mim, me ajuda, meu Deus, que eu quero fazer a tua vontade. Será que você compreende isso? A necessidade de nós quebrantarmos o nosso coração para Deus, dizermos quem nós somos. Senhor, eu sou falha e pecadora, eu preciso de Ti. Não adianta nós fugirmos do Senhor, Ele irá nos encontrar. E o Senhor falou isso, justamente isso no meu coração. Essa chamada ministerial que todos nós temos. Meu irmão, a sua chamada pode ser você pregar na sua casa, mas é uma chamada do Espírito Santo para você. E é algo que nós devemos abraçar, mesmo que seja um desafio. Nós não podemos ser egoístas. Meus irmãos, quantas vezes o Senhor me corrigiu em momentos que eu não estava querendo ser usado, eu estava constrangido. O Senhor falou para mim, você está sendo egoísta, para com isso. Eu falei, amém, Senhor, então eu vou deixar o Senhor me usar. Não limite, não pense no seu próprio umbigo. Olhe para fora, olhe para as pessoas que o Senhor está olhando.
Você acha que o Senhor te salvou por nenhum motivo? Só te salvou para você estar aí na sua cadeira e amém? Não, o Senhor quer salvar outra pessoa também. O Senhor quer salvar outra pessoa e nós devemos conectar o nosso coração ao coração do Espírito Santo. E o Senhor falou isso comigo, que Ele, da mesma maneira como Ele viu o povo no Egito oprimido e levantou líderes para libertar aquele povo, ainda existe pessoas totalmente oprimidas pelo inimigo. E quem o Senhor irá levantar? Será que o Senhor vai encontrar aqui pessoas disponíveis? Saber que existem pessoas agora nas suas casas que estão sozinhas e pensando em suicídio. Existem pessoas, mulheres, jovens da minha idade, eu tenho 22 anos de idade, que são agora em prostíbulos. Não tiveram pai, não tiveram mãe, foram abusadas. E a vida delas, o inimigo embaraçou e hoje elas estão totalmente perdidas. Será que eu e você podemos amar essa vida? Será que eu e você podemos dar o abraço nessa mulher que o pai dela não deu? Na medida com que o Espírito Santo nos usa e restaura aquela mulher. Tantos outros casos, jovens viciados, que precisam usar drogas, beber todos os dias e não percebem o seu vício. O Espírito Santo está desejoso de encontrar essas almas e trazer para cá. Como existem várias outras pessoas e eu que temos testemunhos lindos do agir do Espírito Santo de Deus. E o Senhor falou isso para mim, e com muito temor eu repito o que o Senhor me disse. Ele disse: será que alguém hoje pode me ouvir? Sentir, ouvir o meu Santo Espírito? Chorar comigo, orar, clamar? Porque nós somos a voz do Senhor nessa terra. E quando o Senhor chora, eu também quero chorar. Quando o Senhor se alegra, eu também quero me alegrar. Nós precisamos verdadeiramente entendermos o Espírito Santo de Deus e as promessas que Ele tem na nossa vida. Gente, fica tão mais fácil quando a gente entende plenamente que não é sobre você, não é sobre mim. Você fala: Senhor, então eu rasgo a minha alma, pode me ungir para o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu chore de madrugada por uma vida, eu vou chorar. Se o Senhor quiser que eu levante cedo para orar, eu vou orar. Se o Senhor quiser que eu discipule uma vida, eu falo para os meninos, a coisa mais maravilhosa é fazer um discípulo para o Senhor Jesus. Uma coisa que eu amo ouvir é os meninos falarem: minha líder, eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E o Senhor me lembra que um dia eles estavam perdidos também. Um dia eles estavam embaraçados, estavam longe do Espírito Santo e eles desejavam estar aqui. Mas você entende como o inimigo embaraça? Não é que as pessoas lá no mundo não querem. Alguns querem demais, mas não conseguem. Nós precisamos tomar posse das armas espirituais e ir para a guerra. Salvar essas vidas que muitas vezes estão tão oprimidas, estão acorrentadas, e o coração delas clama: Senhor, me tira daqui. Quem vai ir? Quem irá ter coragem de se revestir, se consagrar, se revestir do Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, eu tiro essa algema, eu tiro, Senhor, e eu vou podar essa alma, eu vou ver ela cheia do Teu Espírito Santo, como o dia o Senhor fez comigo, fez com você. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer de você um instrumento, uma arma maleável nas mãos dele. Eu queria, com a permissão dos nossos pastores, que você se colocasse de pé. Eu quero ler um último versículo que o Senhor colocou no meu coração, que está em Romanos 10, versículo 14.
O Senhor falou esse versículo comigo fortemente mais de um ano atrás, quando eu estava na torre de oração. E eu falei: Espírito Santo, como é o coração do Senhor? E o Senhor me deu esse versículo, Romanos 10:14, para que eu entendesse. Diz assim: como então eles invocarão aqueles em quem não creram? E como eles crerão naqueles de quem não ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? Eu preciso ir, você precisa ir, nós precisamos ir. Feche seus olhos no seu lugar, coloque a mão no seu coração e diga para o Espírito Santo aquilo que é mais difícil para você fazer, e você sabe que o Senhor te pediu. Pode orar e diga: Senhor, eu não quero ser egoísta, eu quero ser sensível ao Teu Espírito Santo. Que Teu amor pelas almas venha a me confrontar, a me constranger, Senhor. Eu quero chorar quando o Senhor chora. Eu quero rir quando o Senhor ri, não me deixe agir. Ao contrário, eu quero agir de acordo com o Teu Santo Espírito. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui. Pode me enviar. Eu estou disponível. Eu quero orar nas madrugadas pelos meus discípulos. Eu quero fazer novos discípulos para Cristo. Eu quero ver jovens, mulheres, homens, idosos cheios do Teu Santo Espírito, porque um dia o Senhor teve graça o suficiente para salvar uma miserável como eu, e poder estar aqui hoje glorificando o Teu nome, Jesus. Eu quero nesse momento convidar aqueles a quem o Senhor colocou nos nossos corações. E eu sei que você que nunca aceitou a Jesus está aqui nesse ambiente preparado para você. O que eu quero te dizer em específico para a sua vida é que o Senhor te ama tanto. Você jovem, rapaz, homem, mulher, criança, idoso, que talvez a vida toda você se sentiu sozinho e disse: ninguém se importa comigo. Talvez essa convicção está tão forte no seu coração que você não se deixa se amolar por nada. Nada te aquebranta. Mas o Senhor falou para mim: existem pessoas aqui, é você com quem eu estou falando, que o Senhor te ama tanto, 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 que Ele preparou essa palavra para falar com o povo de Deus, para que esse povo de Deus pudesse se posicionar para te amar. Pode ser que talvez você nunca tenha se sentido amada, mas hoje o Senhor te chama e Ele diz: eu te amei primeiro. Você é minha amada, meu amado. E o Senhor quer usar a mim e toda essa igreja que está aqui em nosso meio para te conhecer, para te aproximar de Cristo, para que você entenda a preciosidade que você é para o Senhor. É mentira do inimigo quando você diz e acredita que você não presta, que você faz tudo errado e que não tem chance para você. O Espírito Santo, Ele é cirurgião das almas e hoje Ele vai te encontrar. Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, para que todo impedimento do inimigo, Senhor, toda cegueira espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, consegue adentrar a nossa alma como ninguém. Senhor, encontra esses corações hoje.
Espírito Santo, e se apresenta para Ele. Se Estenda suas mãos, vamos orar pelos novos filhos de Deus. Mas se você ainda está no seu coração desejoso de vir para cá, querendo ser encontrada pelo seu Pai, o convite ainda está aberto. Peça para essa pessoa que está do seu lado vir com você. Nós desejamos que você faça parte dessa grande família espiritual que nós temos aqui. Aqui você terá irmãos e irmãs em Cristo, terão pastores que verdadeiramente apacentam as suas ovelhas, pastores segundo o coração de Deus, que não vai deixar você perdido, mas vai te abraçar, vai te encontrar. E assim, muito em breve, estaremos nas mansões celestiais. Estaremos nas mansões celestiais louvando a Deus com aqueles que estão aqui. Aleluias. Estaremos louvando a Deus nas mansões celestiais com aqueles que estão aqui, naqueles que já dormiram no Senhor, e com aqueles que, se hoje o Senhor Jesus não voltar, ainda irão ser salvos por Ele, fazer essa linda aliança. Você tem essa oportunidade. Estenda suas mãos. Antes de nós orarmos, gostaria de relembrar os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais e dizer que hoje o culto também foi pensado para você. Tem um QR Code aí na tela e nós desejamos que você hoje aceite ao Senhor e no próximo culto esteja aqui para a gente te abraçar e amar a sua vida como o Senhor te ama. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Espírito Santo, porque esse milagre é só o Senhor que pode fazer. Pai, nós te louvamos pelas vidas que hoje se reconciliam, aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai, escreve o nome delas no livro da vida. Pai, tudo aquilo que o inimigo quis roubar, constranger, humilhar, diminuir, Senhor, que hoje o Senhor mande embora. Visita as casas dessas pessoas, Senhor, e faz um limpa espiritual em cada vida. Que o teu sangue puro, carmesim, esteja sobre elas, Pai, para as purificar, tira todo o pecado, todo o mal. Senhor, nós te agradecemos. Coloca os teus anjos ao redor delas, Pai, para prosseguir mais e mais contigo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Vocês podem seguir ali para a salinha da conciliação. Agradeço a oportunidade.